E aí, Gus aqui, começando mais um exercício aqui do Exercise, man. Ai, que delícia. Hoje é o Amusement Park, né? O parque de diversões, onde a gente vai ver aqui, a gente vai trabalhar com objetos e vamos trabalhar com valores aqui, né? De null e undefined. A gente ainda não tinha visto esses valores ainda, né? Em nenhum exemplo. Então vamos ver aqui no contexto de objeto. E o legal, cara, deixa eu traduzir aqui a brincadeira, que ele traz aqui algumas coisas que, de repente, mesmo que você já tenha trabalhado com JavaScript em algum momento, você não tem a manha, porque não é tão velho assim que começou em 2020. Que é o quê? Aqui ele está trazendo o operador de igualdade estrita, né, que é estritamente igual, que ele vai fazer a igualdade, né, de dois valores aqui, o tipo e o valor, beleza? Porque são coisas diferentes, então ele tem que ser igual o tipo do dado e também o valor que ele tem. Porque, por exemplo, se eu coloco 10, o número 10 é uma coisa, o 10 como sendo uma string é outra coisa, é outro tipo, mas o valor é o mesmo. Então, se você coloca três iguais, ele vai ter ele é estritamente igual, ou seja, o tipo e o valor é igual. A gente até já usou isso aqui já antes, né? Mas aí ele traz isso aqui, ó, olha que doideira, cara. Vamos supor que você tem um objeto. Então, beleza, você tem aqui um objeto e aí você tem as propriedades, né? Aqui é um objeto dentro do outro. Então, eu tenho o objeto obj, que recebe uma propriedade chamada address. E aí você tem aqui um objeto como valor, o que você pode fazer isso sem nenhum problema, né? Só que olha só, isso aqui que é interessante, ó. O que é esse interrogação aqui, tio? Fala assim, meu Deus do céu, cara, como assim, cara? O que é isso, cara? Olha só, quando você vai acessar uma propriedade, você pega lá obj, né, que é o objeto aqui, ponto .address, ou seja, você está acessando essa chave. E aí dentro dessa chave você quis acessar uma propriedade chamada zipcode. E aí ele procurou aqui e falou assim, ih, mano, não tem. E aí o que ele retorna? Ele te retorna undefined, porque ele não encontrou aquele valor, então um abraço. Aqui um outro exemplo, você vai lá, obj.residence, também não tem. Beleza? Então, tipo assim, você tem valores aqui que você quer acessar, mas que não existe aqui nesse objeto, mas ele de repente pode existir. Então você tem, vamos imaginar que você tenha um monte de objetos, alguns objetos vão ter essa propriedade, outros objetos não. Aí é onde você coloca esse sinalzinho de exclamação aqui, que é essa chave ela é opcional, então entra nesse caso. Então pode ser que exista como não. Então aqui ó, chama operador de encadeamento opcional, que é o interrogação. Eu vou mostrar aqui na prática, né, esse negócio funcionando, mas isso aqui é legal também, porque não tem muito tempo que existe, cara, ó, desde 2020 só que existe isso daqui. Então, novo. Outra coisa é essa palavra aqui é bonita, ó, coalescência nula. É legal para você falar para sua mãe, né? Você fala assim: "Mãe, eu aprendi um negócio hoje na programação chamado coalescência", né? O que é esse negócio aqui? Pensa o seguinte, ó, também foi em 2020, então são dois interrogação. Você vai perguntar o seguinte, cara. Ó, nesse caso aqui, ó, você declarou uma variável chamada amount que recebe null, né? Uma variável nula. Amount recebe amount, duas interrogação, um. O que ele vai fazer, mano? Se o amount for nulo ou undefined, né, ou se for null ou undefined, você retorna o valor que vem depois, o que vem na direita. Né? Olha só que legal. Então você já cria uma condição ali de o quê? Se o amount não for nulo ou undefined, ele retorna o valor de amount mesmo. Então aqui você cria um cenário que pode te ajudar muito e de maneira bem simples aí em casos de valores nulos ou undefined, né, indefinidos. Vamos para o nosso exercício aqui, cara. O primeiro, você tá lá você é um parque de diversão, ponto. Não precisa saber mais nada. Eu falo isso, mas assim, é importante que você quebre a sua cabeça aqui, que você queira fazer, que você tente fazer antes de assistir o vídeo, porque só assistir ou fazer pode parecer muito fácil e você não vai estar aprendendo nada, né, no final. Então tenta fazer e depois você assiste aqui as soluções, né? Porque senão, cara, né, não vai adiantar nada.
Aí vamos lá. Quando os visitantes vêm ao parque de diversões pela primeira vez, eles precisam se registrar inserindo seu nome e idade em um terminal e concordando com os termos e condições. Aqueles termos lá que você vende a alma. Claro, eles também precisam comprar o ingresso. Cada ingresso tem um identificador, como xararabá, né, que é um ID ali único. Escreva uma função create visitor que aceite 3 argumentos: o nome da pessoa, a idade e o número ali do identificador do ingresso que ela comprou. Essa função deve retornar um objeto que contém essas informações, né? Então, name, age e ticket ID. Então, você vai receber aqui o nome da pessoa, a idade e o ticket ID e construir, né, esse objeto. Isso aqui é bem simples, né? A gente consegue fazer com o pé nas costas. Deixa eu ver aqui que eu não tô conseguindo mudar de coisa, cara. Agora foi. Olha lá, não consegui para direita. Deixa eu colocar para cá então, que ele tá indo só para a esquerda. É legal que o meu teclado, ele de vez em quando ele fala assim, eu não vou funcionar mais. E aí você tem que tirar e colocar de novo ali. Já fiz isso, beleza. Vamos lá. Create Visitor. E aí, o que você precisa fazer aqui, né? No final, eu preciso retornar um objeto. Então já vamos sapecar aqui um return. E aí construir um objeto, cara. E aí, olha só, o JavaScript ele tem uma paradinha chamada... O nome é bonito também. Chama Object Property Shorthand. Object Property Shorthand, que é o quê? O que a gente precisa fazer aqui? Ó? A propriedade precisa chamar name e ela vai receber name como valor, vindo aqui do argumento. O próximo é age. Age tem que receber age como valor. Tá vendo que a gente está repetindo o nome? Então o nome da chave e o valor, ele tem o mesmo nome, né? O mesmo chamado. Então nesse caso, você não precisa fazer desse jeito, você só coloca name. Só coloca age. O JavaScript ele já tem aqui um atalho de que ele já vai entender que name é chave e valor, né? O mesmo valor, né? Então, olha só, já fechei aqui, salvei. Vamos rodar aqui o nosso npm teste, só para ver se a gente já vai passar nesse primeiro exercício aqui. Já passou em 1, então acredito que já tenha resolvido. Olha lá, ó. A gente já conseguiu passar nesse teste aqui, então está resolvido. Vamos para o próximo aqui agora. O segundo é o seguinte, revogar o bilhete. Quando as pessoas saem do parque de diversões, o ingresso é revogado. Se voltarem, precisarão comprar um novo. Para poupar algum tempo aos visitantes regulares, eles só precisam se registrar uma vez e as informações do visitante serão mantidas para visitas subsequentes. Isso significa que quando um visitante sai do parque, apenas o seu ingresso deve ser invalidado, mas o restante do objeto do visitante deve permanecer o mesmo. Implemente a função revoke ticket, que aceita um objeto visitante, define o identificador do ticket null e retorna o objeto posteriormente. Então, olha lá. A gente tem aqui um objeto, né, chamado visitor. Então, tá lá o name, Verena, idade e ticket ID. Tá bom. A hora que você rodar essa função aqui, passando o visitor, né, ou né, um visitante ali como parâmetro, o que a gente tem que fazer é pegar aqui a propriedade ticket ID e passar o valor para null, né? É só isso, no final das contas. Então, esse também é bem simples de fazer. A gente já tinha feito coisas parecidas com isso, né? Então, acaba sendo fácil. O que eu preciso fazer é acessar a propriedade, né? Então, ó, eu vou pegar a visitor aqui, que é o meu objeto, colocando o ponto, ele já vai trazer aqui para mim as possibilidades. Então, eu vou pegar o ticket ID. E aí eu vou passar o valor para null, né? Pronto. Então o valor ali vai ser anulado. E aí eu retorno o visitor, né? Que é o meu objeto ali agora com o valor transformado. Tá vendo? Muitas vezes, ó, já passamos aqui em 4, a gente bate o olho no teste, o que a gente precisa fazer do exercício, e acha que o negócio é muito difícil e tal. Fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? As coisas vão vindo, né? As soluções vão vindo conforme a gente vai praticando, né? Não tem jeito. Tá aí, ó, resolvido. Next. Vamos pro próximo. Determine o status do ticket. Para evitar falsificações, os identificadores dos bilhetes são únicos. Depois que um ticket é impresso, seu identificador é adicionado como uma chave em um objeto do sistema para que possa ser rastreado. Antes de o ingresso ser vendido a um visitante, ele é armazenado com o valor null.
Então, olha aí, ó. Beleza. No objeto de rastreamento do ingresso. Quando é vendido a um visitante, o nome do visitante é atribuído como um valor. Beleza. Quando os funcionários têm dúvidas sobre a validade de um ticket, eles precisam verificar o status do ticket no sistema. Implemente a função ticket status, que aceita o objeto de rastreamento e um identificador de ticket como argumentos. Ela deve retornar um dos seguintes resultados. E aí aqui a gente tem condições no final, né? Unknown Ticket ID, se o identificador não foi encontrado no objeto de rastreamento. Not sold, né? Caso o bilhete tenha sido impresso, mas não foi vendido. E sold to, e aí você coloca o nome da pessoa, onde está o nome do visitante se o ingresso foi vendido. Beleza, então aqui a gente tem condições para poder preencher o valor que vai ser retornado, que é uma string no final das contas, né? Então, ó, eu recebo aqui um objeto, a chave é o ID, e aí o valor tem que ser o nome da pessoa, caso ela já tenha comprado o ingresso. Então ele começa como nulo, quando ninguém comprou. Quando alguém comprar, ele coloca o nome da pessoa lá. Então aqui, ó, os 3 exemplos, né? Então passou aqui, ó, RE90. RE90 não tem nenhum deles. Ou seja, o ticket não foi... Ele não foi encontrado, né? Ele não existe aqui na lista. Então a gente retorna Unknown Ticket ID. Então tá vendo o que está acontecendo aqui, cara? No final, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar iterar as chaves do meu objeto, né? Para perguntar se, tipo, essa chave aqui tem aqui ou não, né? Então você vai ter que fazer uma iteraçãozinha ali. A gente pode fazer isso, por exemplo, com um forim. Depois, ó, eu tenho aqui, ó, 0H2. 0H2 tem. Então não é Unknown Ticket ID. Então ele vai lá, aí ele tenta ver o valor. Só que daí o valor é null. Ele não foi vendido ainda. Aí entra nesse segundo caso, que é o not sold. Ele existe, mas não foi vendido. E o terceiro é 23LA, que é esse aqui. Ele existe e foi vendido porque tem o nome. E aí a gente tem, portanto, que construir essa string aqui, sold to. E aí acesso o valor da chave, que é o ticket ID aqui. Então, beleza. Tá vendo que a gente tem 3 possibilidades? Então eu tenho a possibilidade de não existir, eu tenho a possibilidade de existir, mas ser nulo, e existir e ter sido vendido. Então, e para isso, eu vou precisar iterar esse objeto aqui, passando em todas as chaves, para poder saber se ele existe e tal. Então vamos lá, cara. O que a gente vai precisar fazer aqui, no final, é um loop, né? Como eu falei, vamos fazer um forinho aqui, ó. Então, for let index não, vou chamar de key, né? Vou passar por todas as chaves, key in tickets, né? Que é o nosso objeto. Vou passar por todos eles, todas as chaves, e eu vou perguntar, eu vou verificar ticket ID com a key aqui que eu estou verificando. Então, o que eu preciso fazer primeiro? O primeiro é o seguinte, se o meu key for estritamente igual ao tickets não, ao ticket ID, na verdade, né? Ticket ID que eu estou passando, então, o valor ele é igual. Então, beleza. Eu já achei. Então, ele existe. Só que, dentro dele existir, eu tenho 2 possibilidades. A primeira é, então, ele tem que existir, então eu achei. E, cadê o end aqui, ó? End, né? E o meu valor, ou seja, o meu tickets key. Então, olha só, a diferença aqui é a seguinte, key é a chave. Quando eu quero pegar o valor daquela chave, eu tenho que acessar aquela propriedade. Então, eu acesso o objeto tickets, key. O que eu vou receber aqui vai ser o valor de key. Beleza? Então, e esse valor, ele tem que ser diferente de nulo. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, ele tem que ser diferente de null. Quando isso acontecer, qual que dessas opções aqui ele vai entrar? Então, ele existe, então não é essa opção aqui. E for diferente de nulo, significa que eu entrei nessa condição aqui, ou seja, eu achei a pessoa. Tá? Vamos dizer assim que é o cenário perfeito, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou retornar uma string, né? Então, eu vou construir aquela string lá, sold to
e é o nome da pessoa. Como é que eu acesso o nome dessa pessoa? Aqui, como a gente está usando o string literal, eu consigo fazer aqui a inserção de JavaScript e eu vou pegar o tickets key, né? Eu vou pegar esse valor aqui e ele vai autocompletar ali para mim, caso aconteça essa condição. A segunda condição é bem parecida com essa, só que é quando for igual a nulo. Então eu vou até copiar isso aqui tudo, ó. Colocar aqui. Então eu achei o ticket, só que o ticket é estritamente igual a null, né? Ele é nulo. Então nesse caso eu vou retornar uma outra string que é not sold, que é esse aqui, ó. Então not sold. Não foi vendido. Beleza. Olha só. Tá vendo que a gente tem 3 possibilidades? Eu tenho 3 possibilidades, eu já resolvi 2. Que são essas, na verdade, essas 2 aqui, ó. Eu poderia criar mais um if aqui e criar essa condição aqui, ó. Só que percebe que eu não preciso fazer isso, cara? Porque olha só. Aqui 2 coisas que são interessantes nesse exemplo. Primeiro, se não entrou nessa condição aqui, nem nessa, significa que é a terceira. Então, se significa que é a terceira, eu posso já retornar aqui para a minha função aquela frase lá. Deixa eu até copiar aqui, que é o no ticket ID, que é isso aqui, ó. E tá aqui, ó. Pronto. Eu já resolvo fazendo isso. Deixa eu só ver se está certinho aqui, ó. Se vai passar nos testes. Senão, né, sempre fica falando um monte de coisa. Tá lá, passou nos 3 testes aqui, show de bola. Eu já elimino um if, né? Eu não preciso perguntar mais uma vez, porque se não é nenhum desses 2, automaticamente é essa posição aqui. Então, show de bola. Eu também não preciso fazer um else if aqui. Porque são condições que eu posso deixar elas separadas, não tem problema. E uma terceira coisa ainda é esse return aqui, cara. Aqui, esse return, ele é interessante pelo seguinte, porque falar assim, não, eu poderia criar uma variável complementar aqui, que é igual a null, e aí eu reatribuiria valor para ela, no final aqui eu retorno aquela variável. O problema disso é que pensa o seguinte, se essa condição aqui for verdadeira e eu não tiver esse return, ele vai fazer o processamento desse if aqui de baixo também. Ou seja, eu estou perdendo tempo, porque eu estou fazendo cálculo desnecessário. Então, por isso que você colocar o return o mais cedo possível, né, o famoso early return, onde você já resolve, já finaliza a sua função, quanto mais rápido, melhor, porque daí o restante do processamento não acontece. Então, o return aqui nesse caso não tem a ver com esse loop for, tá? Ele tem a ver com a função aqui, ó. Então, quando essa condição aqui for igual a true desse if, o que vai acontecer? Ele vai entrar no escopo desse if e aí vai retornar para a função essa string aqui construída. Logo, a linha 42 não vai acontecer, a 43 não vai acontecer, nem a 45 vai acontecer, porque vai acabar a minha função aqui. Segunda hipótese, se essa condição aqui não for verdadeira e essa daqui for, eu já retorno esse daqui e eu não preciso desse. Se nenhum desses 2, porque daí eu vou literalmente precisar iterar todos ali, aí não tem como, né? Que seria o pior caso, né? Ele vai passar por todos esses aqui, nenhum vai acontecer, não vai retornar nada, e aí vai retornar essa string aqui, por fim. Então é legal você sempre pensar nessas soluções de não só resolver o problema, mas pensar também de forma performática, né? De você não precisar ficar fazendo cálculo à toa. Beleza? Mais um aí, mano. Vamos continuar aqui que o negócio tá ficando legal agora, né? Vai ficando uns vídeos longos, né? Mas o que importa aqui é que eu tô dando aula, né? Não tô fazendo vídeo para entretenimento. Esse não é o objetivo desses aqui, dessa playlist, né? Vamos lá. Depois de um tempo, você recebe feedback dos funcionários de que eles querem que o status do ticket seja mais fácil de entender à primeira vista. Eles querem apenas ver o nome do visitante ou que o ticket é inválido. Então aí, ó, tá vendo? Eu só tenho agora 2 possibilidades. O nome da pessoa ou o ticket, invalid ticket aqui, ó. Beleza. Então, ó, escreva uma função simple ticket status que aceite os mesmos argumentos da tarefa anterior, né, que a gente fez.
essa função retorna apenas um de dois resultados diferentes. O nome do visitante, se o ingresso foi vendido, e invalid ticket, se o ingresso ainda não foi vendido ou o identificador não foi encontrado ali no objeto de rastreamento. Então, ó, esse aqui é até um pouco mais simples, né, do que o anterior. Eu não vou precisar fazer 3 possibilidades. Ou ele foi vendido ou não, né? Então, ó, se for nulo, é invalid ticket. Se tiver o nome, traz o nome da pessoa ali e abraço. Beleza, vamos lá. Aqui eu vou receber os mesmos parâmetros. Então, o que eu vou precisar fazer nesse caso? Eu vou precisar iterar todas as chaves do objeto e eu vou perguntar para ela o seguinte: você existe? A chave ali, o meu ticket ID, ele existe, tá lá, e ele é diferente de nulo? Se essas duas possibilidades forem true, então eu retorno o nome da pessoa. Se não, eu retorno invalid ticket, né? Aqui eu poderia, de certa forma, reaproveitar essa função aqui. Não, né, nesse caso, porque eu tenho condições aqui diferentes, né, de return. Ali eu vou ter valores diferentes. O que eu posso reaproveitar é essa linha aqui, né? Então, se for diferente de nulo, eu vou retornar tal. Então, ó, vamos embora. Vou fazer o forinho ali também. For let key in tickets, né, que é o nome aqui do meu objeto. Vou iterar todas as chaves, porque eu preciso iterar, porque eu preciso perguntar para todo mundo se um deles é aquele ticket ID ali específico. Eu não posso verificar só um, né? Por isso que eu tenho que fazer um loop aqui. E aí dentro do loop eu vou fazer essa condição, só vou mudar aqui o valor da string, né? Não vai ser esse valor. Então, ou seja, o key é estritamente igual ao ticket ID, ou seja, ele foi encontrado e o valor dele é diferente de nulo. Então, diferente de nulo, ele vê o nome, beleza? Então, se ele vê o nome, eu preciso trazer o valor que está lá. Então, aqui eu posso $bigodes, trazer o tickets key, né? Eu estou trazendo ali o valor, que daí vai ser o nome, né? Já está lá o nome da pessoa, lá bonitinho. É só isso que eu preciso ter nesse loop. E aí, do lado de fora, caso ele não entre nesse return aqui, ou seja, se ele não encontrou, significa que é aquela frase lá, invalid tickets, né? Que é esse aqui, ó, invalid tickets, com 3 exclamações. Ele passou aqui por todos, não encontrou e retorna então aquela stringzinha lá. Passou em 11, deixa eu ver aqui se já resolveu, passamos em todos os testes dessa função aqui também. E agora a última, onde a gente vai usar o interrogação ali. Então, ó, determine a versão dos termos e condições. Uma puta historinha aqui, furada e tal. Então, os caixas do parque de diversões agora precisam verificar se o visitante precisa assinar uma nova versão, papapá. Então, no final aqui, ó, para resumir, é o seguinte. Eu tenho agora um objeto chamado Visitor New, que vão ter outras informações sobre o visitante ali que está comprando o ticket. Ele vai ter essa propriedade aqui chamada GTC. Esse GTC é um objeto que tem ali duas propriedades, o signage e o version. Quando eu executar essa função GTC version, eu quero trazer a versão do GTC. Então eu quero pegar esse valor aqui específico. Então no caso, nesse caso aqui, ele vai trazer 2.1 dentro de uma string. Top. Porém, se essa propriedade aqui, se esse valor ele não existir, igual nesse caso aqui ele não existe, eu retorno undefined, né? Não encontrou. Então, no fim das contas, eu nem preciso usar o interrogação nesse caso, tá? Porque é só eu acessar lá visitornew.gtc.version e aí eu retorno isso. Caso ele não encontre, ele vai retornar undefined, isso aí já resolve. Tá? Então, não é um bom exemplo aqui para a gente usar o interrogação, porque nem precisa, mas eu vou usar da mesma forma, tá? Ó, se a gente for ver aqui nos testes,
Só para ver o que ele está testando lá nesse último describe. Deixa eu achar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, olha só. O primeiro exemplo que ele traz, esse objeto aqui, ele tem o version. Então, vai trazer 4.2. Beleza. O segundo também tem o version 1.6. Topzera. Já nesse aqui e nesse não tem aquela propriedade, ou seja, eu preciso retornar undefined. Olha lá, ó, to be undefined. Ele precisa ser undefined ali também. Só que tá vendo que ele vai no detalhe do version dentro de GTC, porque ele tem aqui a propriedade GTC com objeto vazio, que também vai dar undefined, e ele tem o GTC com o signed menos o version, porque senão a gente poderia fazer a verificação se existe a propriedade GTC. Aí nesse caso não, eu preciso que seja GTC.version, que isso que exista e aí sim eu traga o valor. É isso que eu quero no final, tá? Então aqui também mais outros exemplos ali, né? Onde eu não tenho nada e olha lá, ó, você não pode modificar o objeto, né? Por exemplo, adicionando, né? Senão você vai lá, você adiciona e todos têm e você passa no teste. Aí é o espírito suíno, né? Reinando mais uma vez. Vamos lá, ó. Aqui é uma linha, a gente já retorna o que precisa aqui e já resolve. Então, ó, return, eu vou pegar o visitor, que é o meu objeto, ponto. Aí olha que doido, cara. Como esses valores aqui, esses objetos, eles estão sendo exportados aqui para mim, para esse arquivo, eu já consigo receber esses valores e ele já sabe que a função está sendo invocada recebendo vários objetos diferentes, ele já traz para mim aqui o GTC com interrogação, tá vendo? Por que isso? Porque em alguns casos existe essa propriedade, em outros casos não. O que ele quer dizer é, portanto, GTC é uma propriedade opcional, cara. É isso que acontece aí quando você coloca o interrogação. Então ele já aparece lá o GTC interrogação. Ele não autocompletou aqui, porque eu... GTC, interrogação. Ele não ficou ali direto. Isso aqui é muito mais útil para quando você estiver lendo o seu código, tá? Então, bateu o olho lá, tem uma interrogação, você fala, ih, mano, essa propriedade aqui, ela é opcional, ela pode acontecer ou não. Então, você já sabe isso sem ter que ir lá no objeto e estudar ele. Ponto version. É isso, só isso. Então, eu vou retornar essa parada aqui. Caso esse valor seja encontrado, vai ser trazido lá o valor do version. Caso não, vai ser undefined, porque ele não foi encontrado, né? Vamos ver se vai passar aqui. Essa interrogação ele é muito útil para isso, né? Tipo, um negocinho ali só, um caractere a mais ali, você já sabe que pode acontecer de não existir mesmo. Então tá aí, ó, passamos em todos. Finalized, né, com sucesso. Vamos pegar aqui o... no help, né? No help, vamos pegar a submissão para já mandar bala aqui, velho. Porque finalizamos mais um, né? É legal isso, né? Você vai aprendendo coisas diferentes. Isso vai ajudando muito, né, cara, no seu dia a dia. E o JavaScript, ele tem isso, né? Os ECMAScripts, né? Eles vão adicionando coisas, né? E para facilitar a nossa humilde vida. Então, ó, deixa eu atualizar aqui para ver se ele já passou em tudo. Olha lá que delícia. Resolvido, passou. Topzera. Marcar como completo aqui. Vamos finalizar o processo aqui todo do vídeo, né? Eu nunca sei qual que eu tenho que apertar aqui. Eu vou apertar... eu sempre... na verdade, não tem como voltar para aquela telinha lá, eu acho, né? Vamos ver aqui, ó. Overview. Passamos aqui nesse... o Amusement Park. O próximo é o Lucky Numbers, né? Mais um exercício aí. O link do meu GitHub com o repositório onde tem todos esses códigos está aqui na descrição desse vídeo. Se você curtiu, deixa o like aí, cara. Comenta qualquer coisa, só para dar um engajamento um pouquinho maior e também compartilha aí com a galera que você sabe que também está aprendendo. Beleza? Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!